Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Então vamos começar, né? Na verdade já passou um pouquinho. Está esperando o pessoal se conectar aí, mas vocês podem ajudar aí, ó, auxiliar melhorzinho na aula, acompanhando no slide que eu já postei lá no Google Class, certo? Vocês podem baixar lá, o slide está mais atualizado, está até melhor, né? Então vamos começar porque vocês têm outra aula depois e aí não ter esse problema, certinho? Então vamos lá, ó. Tabela periódica. Agora nós vamos falar sobre propriedades periódicas. Certo? Quais são as propriedades que nós vamos trabalhar para que vocês estejam cientes? Primeiro nós vamos trabalhar com raio atômico. Certo? Vamos trabalhar com energia de ionização. Afinidade eletrônica. Antes de mais nada, está todo mundo me ouvindo aí? Dá um oi aí para ver se está todo mundo me ouvindo. Dá um bom dia. Eletropositividade. Eletronegatividade. Certo? Volume atômico. Ponto de fusão e ponto de ebulição. E, por último, reatividade. Certo? Esses são os pontos da tabela periódica que nós vamos trabalhar. São as propriedades relacionadas à tabela periódica. Certinho? Então, deixa eu ver se tem mais. Todo mundo está ouvindo bem, né? Então, pronto. A imagem também está ótima, né? Então, está ótimo que eu estou vendo ali, ó, dá para enxergar bem. Vamos lá, gente. E aí? Vamos acordar, gente, ó, acordar aí, ó, dar uma inspirada bem potente aí e manda ver. Se quiser dar um grito para poder acordar, é melhor. Vamos lá, ó. O quadro, ele tá, não tá preso no centro, aí por isso que fica dando aquele reflexo, ó. Mas não tem jeito, não. Vamos lá. Então, raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletropositividade, eletronegatividade, volume atômico, ponto de fusão, ponto de ebulição e reatividade química. Certinho? Então, ó, vocês dão um print, quiser dar um printzinho aí, mas também tem tudo no slide lá, se vocês quiserem, pode procurar o slide, tá lá no Google Class, vocês podem pegar, baixar, olhar tudo que a gente trabalhou. Certinho? Então, ó, vamos lá. Então, vamos começar pelo raio atômico, certo? Vamos pegar pelo raio atômico, que é o primeiro. Vou apagar aqui os demais. Ó, tudo bem? Posso apagar? Vocês já deram o print aí? Deixa eu ver se alguém responde ali pelo menos. Porque um dando um print já está tudo certo. Ninguém respondeu. Vou apagar então, vamos? Pronto, beleza. Vamos lá, ó. Raio atômico. O que vem a ser o raio atômico? O raio atômico, na verdade, como o próprio nome já diz, raio é a distância entre o centro e a extremidade de uma circunferência. Então, ó, se a gente for pensar no raio dentro em relação ao átomo, o átomo é uma esfera, né? Então, na verdade, a distância entre o centro, que é o núcleo desse átomo, e a sua superfície, que é a última camada, nós chamamos de raio, certo? Então, o raio é, na verdade, a distância entre o centro do núcleo até a última camada do raio, certinho? Então, a última camada, ou camada mais externa, que a gente chama, né, é a distância justamente de quem? Do raio. Então, raio atômico é o que? É a distância
entre o centro do núcleo e a camada mais externa. Certo? Tranquilo aí? Beleza. Vamos entender agora como é que funciona essa questão do raio. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, vamos pegar alguns exemplos de raio, né? Vamos pegar o que é que influencia o raio. Qual é a característica que estabelece o tamanho do raio de um átomo? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar, lembra da tabela que a gente já falou lá, ó, família 1A. Vamos pegar aqui, ó, família 1A. Pegar o lítio, que tem Z igual a 3. Vamos pegar a família 3A, certo? Ou, pega logo 2A aqui. 2A, que é o berílio, certo? O berílio tem número atômico igual a 4. E vamos pegar a família 3A, que é o boro, número atômico dele, 5. Certo? Então, ó, nós temos 3 elementos aí da tabela periódica que possuem o quê? Números atômicos diferentes, mas estão localizados no mesmo período. Então, ó, qual é o período aqui que nós estamos falando? Segundo período, certo? Então, todos esses elementos estão na tabela periódica no segundo período. Família 1A, 2A, 3A, o lítio, berílio, boro. Então, são seguidos. Observe que é uma ordem crescente, então são seguidos no mesmo período. Ah, mas e aí? O que a gente tem que analisar? Vamos pensar o seguinte. O que é o raio? É a distância entre o centro do núcleo e a camada mais externa. Lembrando do que a gente já falou na última aula, se todos os elementos aqui estão no segundo período, então quantas camadas cada um tem? Cada um vai ter o quê? Exatamente 3 camadas. Se a gente for distribuir, vai ficar aqui, ó. K igual a 2, L igual a 1, K igual a 2, L igual a 2, e K igual a 2 e L igual a 3. Certo? Então, observe que todos os elementos aqui possuem 2 camadas. Se for pensar pelo conceito que a distância entre o centro do núcleo e a camada mais externa, todos possuem o quê? O mesmo número de camadas. Logo, todos vão ter o mesmo número relacionados ao raio atômico. Ou seja, o centro do lítio até a sua última camada, na verdade, deveria ser o mesmo do berílio e do boro, porque todos eles possuem o mesmo número de camadas. Não é isso? Então, diante disso, o que a gente pode pensar? Ah, como é que pode todos os elementos ter o mesmo raio atômico? Não, não tem. Os elementos não têm raio atômico do mesmo tamanho neste caso aqui. Por que não? Olha só, vamos pensar. Todos estão no mesmo período, mas todos possuem uma coisa que os diferenciam. Qual é? O número atômico. Todos possuem o mesmo número de camadas, mas nem todos têm o mesmo número atômico. Então, ó, vamos pensar o seguinte, gente. Vamos lá. A gente está ficando com eco ainda, né? Deixa eu tirar aqui. Vamos lá, ó. Olha só. Então, se eu chegar e pensar o seguinte. Qual é a função do próton? O próton ele é uma partícula com carga positiva. O elétron é uma partícula com carga negativa, certo? Então, próton, carga positiva, elétron, carga negativa. Se a gente for analisar, já que o número de camadas é o mesmo, então tem que ter outra coisa que influencia ao tamanho desse elemento, desse átomo. Vamos pensar o seguinte. Ó, vou apagar aqui o L. Vamos pensar, já que não é o número de camadas, porque todos possuem quantas? 2 camadas. Vamos pensar aqui, ó. O lítio, vou botar aqui agora embaixo, em cima, ó, Li. O lítio ele tem quantos prótons no núcleo? Ele tem 3 prótons.
Ou seja, quantas cargas positivas? 3 cargas positivas. Vamos pegar o berílio aqui agora. O berílio, se a gente for pensar, ó, também tem 2 camadas. Só que o berílio, ele agora não tem mais 4, ele não tem 3, ele tem 4 cargas positivas. O que é aqui no caso, ó, no caso do boro, ele vai ter também 2 camadas, só que nós vamos ter o quê? 5. Pronto. Qual a diferença maior existente aí? No caso, aí nós temos um número diferente de cargas positivas. Então, como é que a gente analisa isso? Se a gente for pensar, existe aqui uma força de atração, né? Que ela parte do... Deixa eu pegar aqui o piloto. Que ela vai partir exatamente de onde? Ó. Vai partir das camadas em direção ao núcleo. Esse é o vetor da força de atração existente aí. Então, existe uma força eletrostática, só para vocês lembrarem o que é uma força eletrostática, é a força existente entre 2 cargas. Carga positiva no centro e carga negativa na eletrosfera. Então, essa força eletrostática existente aqui, ela está sendo observada justamente da eletrosfera em direção ao centro, que é o núcleo do átomo. Agora, pessoal, o que a gente pode pensar é o seguinte: se existe essa força, né? A força, ela depende do tamanho da carga ou da quantidade de carga dos dois. Se a carga for grande, nós temos uma força maior. Se a quantidade de carga também for grande, então nós vamos ter uma força maior. Então, se a gente for pensar, olha só, esse núcleo está atraindo quantas camadas? 2. Ó, 1, 2. Esse núcleo está atraindo quantas camadas? 2 também. E esse, 2 também. Ah, mas e o número de elétrons é diferente? Sim, mas o elétron, como a gente falou, é uma partícula que ela está ali, ó, na eletrosfera, criando uma nuvem eletrônica. Lembra lá que a gente falou do modelo de Schrödinger, né? Não, Schrödinger é um nome meio maluco. O que acontece? Nesse conceito, o elétron ele não é somente uma partícula, né? Como a gente também falou da dualidade onda-partícula de Dowling, né? O que acontece? Esse camarada, ele pensou que a partícula poderia se comportar como onda e como partícula, né? Na verdade, o elétron. E tem aquele princípio da incerteza. Então, você não sabe onde o elétron está. Na verdade, o elétron não está numa camada. O elétron está, na verdade, em uma nuvem em torno dessa camada. Essa nuvem, ela é atraída pelo núcleo. Então, se a gente for pensar, a força de atração das 2 nuvens aqui, ó, seria a mesma. Porém, o número de partículas internas, que é a partícula do núcleo, o número de partículas é maior. Se aqui eu tenho 3 prótons, então a carga aqui é de 3 mais. Aqui é de 4 mais, aqui é de 5 mais. Então, se a gente for pensar, o número de cargas está aumentando à medida que eu vou aumentando o número atômico. Tá vendo? Número atômico 3, 4, 5. Então, na verdade, está aumentando é a carga interna, a carga do núcleo desse átomo. É tanto que a gente chama esse conceito aqui de carga nuclear efetiva. Ó. Carga nuclear efetiva. Lógico que existem outros fatores que influenciam, como, por exemplo, a blindagem, essas coisas que a gente vai falar também mais adiante. Mas olha só, raio atômico. Então, ele vai crescer do lítio para o boro ou do boro para o lítio? Ele vai crescer do lítio para o boro. Então, à medida que eu vou me aproximando do boro, vai crescer o quê? Desculpa, vai diminuir. À medida que eu vou me aproximando do boro, eu vou aumentando a carga nuclear efetiva e a força de atração vai aumentando. Então, se a força de atração é em direção ao centro, o que acontece com a nuvem? Ela vai se aproximando do núcleo. Ao se aproximar do núcleo, o que vai acontecer? A nuvem eletrônica mais externa ela vai se aproximar do núcleo e esse R
efetivamente ele vai o quê? Aumentar ou diminuir? Ele vai diminuir. Então, ó, à medida que a força de atração pelo núcleo aumenta, significa que o raio atômico diminui. Entenderam? Então, ó, o raio atômico depende diretamente dessa carga nuclear efetiva. Então, quanto maior a carga nuclear efetiva, maior a força de atração pelo núcleo, maior vai ser o quê? Essa aproximação da nuvem do núcleo. Logo, o raio atômico diminui. Deu para entender aí? E aí? Quiser ligar o áudio para fazer alguma pergunta, se teve alguma dúvida, pode ligar. Eu posso continuar? Deixa eu ver. Não entendi muito sobre a carga nuclear. Certo. Vamos lá. Verônica, olha só. Eu tenho aqui, né? Vamos pensar. O núcleo, né? O núcleo está lá no átomo, né? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar aqui o boro. Ó, o boro tem um núcleo, né? E o que ele tem no núcleo do boro? 4 prótons. Só que o próton, né? O próton, o que é que ele tem? Carga positiva. Correto? Até aí tranquilo, né? Se você aumenta o número de prótons, o que acontece com a carga positiva do núcleo? Ela aumenta ou diminui? Aumenta. Então, se o número de cargas positivas está aumentando, significa que a atração dessa carga positiva pelo elétron é maior. Lembrando que a massa do próton, né, que a gente viu na última aula também, nós falamos sobre, na aula presencial, na verdade, que a massa do próton é igual a 1. E a massa do elétron é igual a 1 sobre 1860. Ou seja, a massa do próton é muito maior, 1.800 vezes maior do que a do elétron. Então, se eu tiver um próton e um elétron, quem vai atrair quem? Não é o elétron que vai atrair o próton, vai ser o próton que vai atrair mais fortemente o elétron. Por quê? Porque o elétron vai se movimentar mais fácil, porque ele é mais leve, e o próton ele vai ficar mais parado, porque ele é mais pesado, né? Então, se a gente for pensar dessa maneira, olha só, o núcleo está no centro. Então, quem vai se movimentar é o elétron em direção ao centro do núcleo. E aqui, o que a gente vai observar, então? Se no lítio eu tenho 3 prótons, qual é a carga maior? É no berílio ou no lítio? No berílio. Por quê? Porque no berílio tem 4 prótons. Em relação ao boro, aí eu já tenho 5. Então, 5 prótons, na verdade, são 5 cargas positivas atraindo a nuvem eletrônica. Vamos pensar assim, Verônica, ó. Quantos prótons tem aqui? 3. Quantos prótons tem aqui? 4. Aqui 5. Quantas camadas eletrônicas tem aqui? 2. Aqui 2 e aqui 2. Olha só. Então, eu tenho 3 prótons atraindo duas camadas. Aqui eu tenho 4 prótons atraindo 2 camadas. E aqui eu tenho 5 prótons atraindo 2 camadas. Então, olha só. Então, quanto maior o número de prótons, maior é a força de atração, e nós chamamos essa força de carga nuclear efetiva. Então, essa carga nuclear efetiva, ela é muito mais intensa no boro, porque ele tem maior número de prótons, certo? Então, essa carga nuclear é a carga de atração do núcleo, ou seja, essa carga positiva que o núcleo tem de atrair tudo que tiver em torno dele. No caso, o que está em torno dele é a carga negativa. Entendeu aí, Verônica? Ficou claro? Ou gerou mais alguma dúvida ainda? Pronto, beleza. Mais alguém? Então, posso continuar? Então, vamos lá. Então, a gente tem o quê? Essa informação. Então, o raio atômico está crescendo do lítio para o boro. Agora, isso daqui eu estou falando do mesmo que período. Então, olha só, gente. Se a gente for analisar, o raio atômico aqui, ele está crescendo de onde? Do boro para o lítio. A força aumenta do lítio para o boro, mas o raio aumenta do boro para o lítio.
Porque o lítio é maior do que o bório. Tranquilo? Então, ó, o raio está crescendo da direita, ó, para a esquerda. Onde? No período. Então, nos períodos da tabela periódica, o raio cresce da direita para a esquerda. Tranquilo aí? Ficou claro isso daí? Por que cresce da direita para a esquerda? Porque quanto maior o número atômico, ó, que é mais à direita, maior a quantidade de cargas positivas no núcleo, consequentemente, maior essa força de atração, ou seja, a carga nuclear efetiva. Se essa força é maior, a força de atração também é maior, então a aproximação da nuvem pelo núcleo, ou seja, do núcleo, é muito maior. Então ela vai diminuir essa distância entre o núcleo e a camada mais externa. Ficou claro? Tranquilo aí? Todo mundo entendeu do período, né? O crescimento do raio atômico no período. Então vamos lá, vamos partir. Então, ó, o raio atômico no período a gente já entendeu, né? Agora vamos pensar o seguinte. Ó, não vou apagar aqui para a gente falar agora de outro. Vamos pegar aqui agora, ó, tem o lítio, berílio e boro, né? Lítio, berílio e boro. Eu tenho agora aqui o lítio e o sódio. O sódio tem número atômico Z igual a 11 e o lítio tem número atômico Z igual a 3, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos pensar. O lítio, ele está no segundo período. Ó, segundo período. Já o sódio, ele não está no segundo período, ele está no terceiro período. Ah, mas isso aí é bom para quê? Observe, segundo período, ele tem 2 camadas. Terceiro período, ele tem 3 camadas. Ó, o lítio, então, ó, o Li, vamos botar aqui, ó. Ele tem 3 prótons e o sódio, ele tem 11 prótons. Mas, pessoal, lembra? Raio atômico é a distância entre o centro do núcleo e a camada mais externa. Qual é a camada mais externa aqui? É a segunda. Qual é a camada mais externa aqui? É a terceira. Então, eu tenho um número maior de camadas. Se eu já tenho um número maior de camadas, com toda certeza o raio é o quê? Maior ou menor? É maior. Então, ó, 2 camadas vai tender a ser sempre menor do que 3 camadas. Então, à medida que eu pego o raio atômico pelo período, eu analiso que ele cresce da direita para a esquerda. E na família, que na coluna, ela cresce de cima para baixo. Então, ó, do lítio para o sódio e do boro para o lítio. Então, o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, o que a gente pode pensar? A força de atração do núcleo pela camada mais externa, ela é maior mais à direita e mais acima na tabela periódica. Aí, se eu pensar, o tamanho do raio, ele é maior mais à esquerda e mais abaixo. Então, quanto mais abaixo tiver o elemento e mais à esquerda, maior vai ser o seu raio. Quanto mais à direita estiver o elemento e mais acima, maior vai ser a força de atração pelo núcleo. Compreenderam? Pode tirar o print aí. Ó, o que a gente tem isso aqui é na coluna. Ou família. Mesma coisa, né? Períodos ou linhas. Então, ó, o raio cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Alguém com dúvida? Todo mundo entendeu?
Ficou claro? Então, beleza, vamos partir. Então, ó, vou apagar aqui. Tá todo mundo ouvindo aí? Todo mundo quieto, fica só dando, olhando, não fala nem um oi, não fala nada, tá tudo legal, tudo massa, tô vendo tudo, pá, ou ainda estão dormindo ainda. Apagar, hein? Então vamos lá, pessoal, ó. Então o raio ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, certo? E a força de atração cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tudo bem aí? Agora, esse raio atômico também existe também o raio iônico. O que é um raio iônico? Raio iônico tem a ver com o raio do íon formado por este elemento. Vamos lá, vamos pegar aqui que a gente vai falar sobre isso. Né? O sódio, né? O sódio tem número atômico 11. Sua distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Certo? Se a gente for olhar aqui, ó, camada K tem 2, camada L tem 8, camada M tem 1. Certo aqui? Olha só. A estabilidade ela é medida por dois fatores. Ó, orbital preenchido, certo? Ou volta assim, fica melhor. Orbital completo. Certo? Ó. Orbital completo. Orbital semi-completo. Seria semi. Vamos entender aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou falar, vou só colocar aqui. E segue o que a gente chama de regra do octeto. Isso tudo para a gente entender o raio iônico, certo? Vamos lá. O que é um orbital completo e o que é um orbital semi-completo? Vamos lá. Um orbital, a gente tem aqui, ó, o orbital S, ó, S. O orbital S, ele é apenas um orbital, uma caixinha. Ele só tem uma região. O orbital P, ou subnível P, desculpe, ele tem o quê? 3 regiões. Né? O subnível D tem 5 regiões. Certo? Tá dando para enxergar direitinho aí. E o orbital F, tanto faz ali, a gente não vai precisar agora. Gente, olha só, o que seria o orbital S completo? O orbital S completo é assim, ó. O elétron para cima, no sentido anti-horário, e o elétron para baixo, no sentido horário. Então, esse é o orbital S completo. E o que é o orbital S semi-completo, ou semi-preenchido? É assim, ó. Somente com o elétron para cima. Ou seja, um elétron, se ele cabe em 2 elétrons, se no orbital S cabem 2 elétrons, então ele semi-preenchido é um elétron. Já o orbital P, ele preenchido é como ele cabe em 6 elétrons. Então são, ó, 3 elétrons para cima, sentido anti-horário, e 3 elétrons para baixo, no sentido horário. Então aí eu tenho o orbital P, ou seja, subnível P, completo. Ou preenchido. Se ele fosse semi-preenchido, ele seria assim, ó. Para cima somente. Tudo bem aí? Ficou claro? Ou seja, se o P, o subnível P, suportam 6 elétrons, então seus orbitais têm que dar no máximo 3 elétrons. Ou seja, ele tem 3 orbitais, então cada elétron em um orbital. Então essa é a forma semi-preenchida do P. E do D, mesma coisa, ó, semi-preenchida do D. Isso é que torna ele mais estável. Se ele tiver completo, mais estável, né, no processo. Ó, preenchido também está o quê? Ó, estável. Então, a estabilidade, ela tem a ver com
orbital completo, orbital semi-completo, ou preenchido e semi-preenchido. Vocês vão encontrar, na verdade, acho que mais os termos preenchidos e semi-preenchidos. Aí vamos lá, ó. E essa regra do octeto é o quê? A regra do octeto, vou apagar aqui, certo? Posso apagar? Vou apagar, né? Vocês comunicam, gente. Dá um oi. Vamos lá. O que é a regra do octeto? Na verdade, a regra do octeto diz o seguinte: todos os átomos, todos os elementos, né? Átomos dos seus elementos, precisam ter na sua última camada, também conhecido como camada de valência, o quê? 8 elétrons. Então, quando um átomo possui 8 elétrons na última camada, significa que ele está mais estável. Então, a estabilidade do átomo também é medida pela quantidade de elétrons na última camada. Então, átomos com 8 elétrons na última camada, eles são mais estáveis. E de onde é que veio essa ideia? Veio dos gases nobres. Lembra que eu falei da raridade dos gases nobres? Todos os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada. Então, a camada de valência, que é a última camada, aquela disponível, a mais externa do elemento, ou seja, aquela disponível para a ligação, é uma camada que possui 8 elétrons, 8 elétrons somente. Mas existe uma exceção. Qual é? Aí veio a chamada regra do octeto, mas também veio a regra do dueto. Octeto, 8 elétrons na última camada. Dueto é porque tem 2 elétrons na última camada. Mas por que 2? Não é 8? É porque existe um gás nobre chamado hélio. O hélio, ele não tem 8 elétrons na última camada. É o único que tem 2. Então, poucos elementos, alguns elementos, não seguem a regra do octeto, seguem a regra do dueto. Um exemplo, o hidrogênio. Outro exemplo, o lítio, o berílio, né? Todos esses elementos aí, o boro, às vezes, também, ele segue a regra do dueto, que é possuir não 4 elétrons na última camada, não 8 elétrons, desculpe, não 8 elétrons, e sim 2 elétrons na última camada. Certo? Existem outras exceções da regra do octeto que a gente não vai falar agora. Mas vamos lá. Então vamos pensar o seguinte. Diante disso, 8 elétrons na última camada é a regra do octeto. Se a gente for pensar no sódio, ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 1. Ele está estável? Não, não está. Então, qual é a estabilidade dele? É ele ganhar ou perder elétrons suficientes para que a sua última camada fique com 8 elétrons. Se a gente for olhar o sódio tem quantos? Tem 1. Então, ele tem o quê? Que receber 7 elétrons para somar com esse 1 que ele já tem e ficar com 8. Então, ele teria que receber 7 elétrons. Tudo bem? Ao mesmo tempo, se esse sódio perder esse 1, a sua última camada passa a ser anterior. Quantos elétrons tem na última? Agora, na anterior, 8. Então, ao perder um elétron, o sódio ele passa a ter 8 elétrons na camada anterior, que vai se tornar a sua última camada, a sua camada de valência agora. Então, o que acontece? O sódio, ao perder um elétron, ele passa a ser tem uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Então, neste caso, eu tenho duas possibilidades. Ou ele ganha 7 elétrons, ou ele perde um elétron. Então, ele ganha para ficar com 8, ou ele perde 1 para ficar com 8. É mais fácil o quê? Perder 1 ou ganhar os 7? Com toda certeza é mais fácil perder o 1 para alguém que queira ganhar esse 1. Porque ganhar 7 de alguém é mais difícil. Então, o que acontece? O sódio tem uma tendência de perder esse elétron e não ganhar. Então, o sódio, ele perde elétron. Certo? Então, o sódio, então, neste caso, né, que aí veio a ideia. Lembra que eu falei na região, no conceito de metais? Os metais, eles tendem a perder elétrons. E os não metais tendem a ganhar elétrons. A gente vai explicar por quê. Então, esse daqui já é uma explicação. Porque o metal, ele sempre vai ter poucos elétrons em sua última camada. Então, abaixo de 3 elétrons na última camada, a tendência de todos os elementos é perder e não ganhar.
certo? Então, ó, a tendência do sódio é perder esse 1 elétron e não ganhar 7, certo? Então, vamos pensar o seguinte, se o sódio está perdendo 1 elétron, ele tem, ó, vamos pegar aqui, ó, sódio neutro. Ó, vamos botar assim, ó, sódio neutro. Vou botar aqui, ó, sódio neutro, né? Ou fundamental. Vamos voltar aqui que é melhor, vocês já vão aprender nesse termo. Fundamental. Ó, gente, eu vou falar bem de raio atômico, porque o raio atômico é a base de quase tudo que a gente vai estudar em propriedades periódicas, certo? Então, ó, fundamental, o que a gente vai ter aí? O sódio fundamental. Ele vai ter 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. Não vou falar de número atômico, certo? 12 nêutrons. Mas, para vocês não perderem a prática, 11 é um número atômico e a massa dele é 23. Agora, o sódio perdeu esse 1 elétron da última camada. Vamos lá, ó. Sódio dele. O sódio continua número atômico 11, massa 23. Só que agora ele tem 11 prótons, ele tem 10 elétrons e ele tem 12 nêutrons. Número atômico continua sendo 11 e massa atômica continua sendo 23. O que acontece com o sódio ao perder um elétron? Ele vai ficar com a quantidade de elétrons igual a 10. Já o número de prótons dele é a mesma. Então, se a gente for pensar aqui e analisar o sódio, ele vai ter 11 cargas positivas e vai ter 10 cargas negativas. Esse sódio, após perder um elétron, ele é positivo ou negativo? Ele vai ser positivo. Então, neste caso, eu não represento o sódio aqui dessa forma. Como é que eu faço? Eu não preciso representar os números aqui para entender que o sódio ele saiu neutro, passou a ser o quê? Sódio mais. Significa que nesse processo o sódio perdeu um elétron. Tudo bem aí? Então, o sódio, ao perder um elétron, ele fica positivo. Por que ele fica positivo? Porque ele tinha um elétron a menos do que o que ele tinha antes. Então, ó, quem é que vai se movimentar nesse caso aí? Vai ser o sódio. Desculpa, o elétron. O elétron vai ser perdido ou vai ser recebido. Então, o átomo dele perdeu um elétron, né? O elemento sódio, o átomo do elemento sódio perdeu um elétron. Então, sua carga passou a ser positiva. Tranquilo? Beleza. Mas isso influencia que é no raio. Vamos pensar o seguinte, gente, ó. Se a carga efetiva nuclear depende da força de atração do núcleo pela última camada, certo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Aqui, antes do sódio perder o elétron, ele tinha 11 prótons atraindo duas camadas, que nessas duas camadas tinham 11 elétrons. Então, em certo ponto, a força de atração estava equilibrada, certo? Quando o sódio perde um elétron, ele agora vai ter 11 prótons e vai ter esses 11 prótons atraindo as mesmas duas camadas, porém nelas só vão ter 10 elétrons. Então não há um equilíbrio de carga. Então, se não há um equilíbrio de carga, a quantidade de carga positiva que eu tenho é superior à quantidade de carga negativa. Então, eu vou ter uma força de atração pelo núcleo maior ou menor? Com toda certeza, o quê? Maior. Por quê? Porque agora eu tenho uma quantidade de carga positiva superior à quantidade de carga negativa. Então, neste caso aqui, o átomo de sódio, o que acontece com o seu tamanho? Ele era tipo aqui, agora ele vai passar a ser o quê? Menor. Então, quando o átomo perde o elétron, seu raio diminui. Deu para entender aí? Então, o raio diminui à medida que ele perde um elétron. Certo? Beleza. Tranquilo aí? Ficou claro? Alguém ficou com dúvida?
Manda um oi aí. Tranquilo? Todos vocês estão me ouvindo? Manda um oi. Tudo certo? Então vou continuar. Vocês precisam responder aí, porque senão eu continuo. Achar que vocês estão entendendo. Pode abrir o áudio, se quiser falar. Olha lá. Agora o povo começou a se comunicar. Vandré, Diogo ali, todo mundo dizendo, beleza. Então todo mundo compreendeu, né? Vamos lá então, gente. Ó. Então o que acontece com o raio? Quando o átomo perde o elétron, seu raio diminui. Por que o raio diminui? Porque a força de atração do núcleo pela eletrosfera vai aumentar. E esse aumento da força é devido à quantidade de carga positiva que vai ter agora. Então, a quantidade de carga elétrica negativa diminui e a quantidade de carga elétrica positiva aumenta. Ah, mas como assim aumenta? Não é que aumentou. Olha só. Não é que a carga positiva aumentou. É porque a carga negativa diminuiu. Então, a diferença entre eles vai existir, né? Beleza. Então, quando o átomo ele perde o elétron, ele fica positivo. Então, seu raio diminui. Então, eu posso chamar isso daqui, ó. Eu chamo esses camaradas que ficaram positivos de cátion. Né? Cátion. E todo átomo que tem carga, ele é chamado de íon. Então, o sódio, ao perder um elétron, ele se transforma em um íon. Um íon que nós chamamos ele de cátion. Cátion porque tem carga positiva. Então, beleza. Vamos pensar o seguinte. Esse é o sódio, né? Vou apagar o sódio para a gente voltar aqui e pegar um outro exemplo. Vou apagar, ó. Gente, se eu pegar agora aqui, ó, no mesmo período, o sódio está no período qual? O sódio está ali, ó, no terceiro período, certo? Vou pegar um outro camarada que também está no terceiro período, só que agora eu vou pegar o cloro. O número atômico do sódio é 11 e o número atômico do cloro é 17, certo? Então vamos pensar o seguinte, cloro 17, número, aqui eu vou botar 36. Massa 36. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Observe que a camada K do cloro tem 2, camada L do cloro tem 8 e camada M do cloro tem 7. Então vamos lá. O cloro, diferente do sódio, ele não tem um elétron na última camada. Ele tem quantos? Ele tem 7. Aí a gente vai pelaquela ideia, lembra? Ele tem que seguir a regra do octeto. Seguindo a regra do octeto, ele precisa fazer o quê? Ou ele recebe, ó, recebe um elétron, ou ele perde 7 elétrons. É mais fácil ele ganhar um ou perder os 7 que tem? Mais fácil ele ganhar um. Neste caso, só o cloro ele não vai perder o elétron, ele vai ganhar. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Eu vou ter o cloro 17 antes, que é o cloro 0, né? Ele vai ter prótons igual a 17 e elétrons igual a 17. O nêutron não me interessa muito. E o cloro, depois que ele ganha um elétron, o que é que vai ter? O próton dele continua sendo 17, mas o número de elétrons dele passa a ser 18. Então, olha só, a quantidade de carga que o cloro tinha antes era 17 cargas positivas e 17 cargas negativas. A partir do momento que ele ganha um elétron, ele passa a ter 17 cargas positivas e 18 cargas negativas. Resumidamente, o cloro ele vai ter um elétron a mais. Ele fica negativo no processo. Então, o sódio ele fica positivo e o cloro fica negativo. Tudo bem aí? Olha só. Se o cloro, ele tinha, ó, vamos pegar o cloro aqui, cloro 0. Ele vai se transformar no cloro menos. Que é o cloro menos, é o cloro que recebeu um elétron.
No caso, ele não está perdendo, na verdade, ele está o quê? Ganhando elétron. Ó, está ganhando elétron. Ganhando um elétron. O que acontece aí agora? O cloro tinha 17 prótons para atrair duas camadas. Ele vai continuar com 17 prótons para atrair também duas camadas. Só que essas camadas deixaram de ter somente 17, passaram a ter agora 18 elétrons. Então, 17 cargas positivas atraindo 17 cargas negativas. Agora ela vai ter o quê? 17 cargas positivas atraindo 18 cargas negativas. Entenderam? Então, há uma diferença de uma carga negativa aí. Então, se a quantidade de carga negativa aumentou, então a tendência da repulsão entre elas é aumentar. Então, ó, o que acontece com o raio? Ele aumenta. Então, diferente do sódio, o cloro, ele vai aumentar o seu tamanho. Tudo bem? Então, ó, quando o átomo ele recebe elétrons, o seu tamanho aumenta. Quando o átomo perde elétrons, o seu tamanho diminui. Então, ó, quanto maior a quantidade de elétrons recebida pelo átomo, maior vai ser o seu raio. Quanto maior a quantidade de elétrons perdidas pelo átomo, menor vai ser o raio. Tranquilo aí? Ficou claro? Então, átomos com carga positiva maior, ele tem raio menor. Átomos com carga negativa maior, ele tem raio maior. E assim sucessivamente. Entenderam aí? Ficou claro? Pronto, beleza. Então, ó, vou apagar aqui para a gente agora analisar essas informações dentro da tabela periódica. Certo? Vamos lá. Posso apagar agora? Vamos lá, ó. Então, vamos pensar isso agora na tabela periódica, certo? Vamos lá. Vamos pegar aqui, basicamente, elementos do mesmo período, que sofrem alterações eletrônicas diferentes. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar magnésio, sódio, vamos pegar ali o oxigênio e o flúor. Certo? O flúor está na família 7A, o oxigênio está na família 6A, o magnésio está na família 2A e o sódio está na família 1A. Certo? E todos estão no segundo período. Tudo bem? Vamos lá. Qual a informação que eu tenho aqui? Família 1A significa que ele tem um elétron na última camada. Se ele tem um elétron, ele vai perder. Ele vai passar a ser Na+. O magnésio está na família 2A, então ele tem 2 elétrons na última camada. Então ele vai passar a ser Mg2+. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Então, para ele ter 8, ele vai perder os 6 ou ganhar 2. Ele vai ganhar 2. Então, o oxigênio vai ficar 2 menos. O flúor está na família 7A, então ele vai ganhar 1 elétron. Então, ele vai ficar o quê? 1 menos. Certo? Ou menos, né? Tanto faz. Vou botar 1 mais aqui para vocês enxergarem. Todos estão no mesmo período. Agora, ó, se fosse seguir o período normal do átomo, o que acontece? Olha só, ó, o raio do sódio ele é maior do que o raio do flúor. Então, ó, o raio está crescendo aqui, tudo bem? Certo? Agora as coisas vão mudar um pouco. Por que vai mudar? Observe que os elementos agora, eles receberam ou perderam quantidade de elétrons diferentes. Quem deve ser o maior aqui deles? É o sódio, que ficou positivo. É o magnésio, que ficou positivo 2 vezes. É o oxigênio, que ficou negativo 2 vezes. Ou o flúor, que ficou negativo 1 vez. Então, olha só, o que foi que a gente falou?
Quanto maior a quantidade de elétrons perdidos, menor o raio. Quanto maior a quantidade de elétrons recebidos, maior vai ser o átomo, o raio, né? Então, raios pequenos significa que a carga de elétrons perdida, ou seja, a carga positiva é maior. Então, cargas negativas maiores vão dar raios maiores. Então, nesse caso, a gente vai seguir a ordem. Qual é a ordem? O menor deles, magnésio. Então, magnésio é o menor raio nesse processo, certo? Então, magnésio aqui, ó, ele é o de menor raio. Então, magnésio, 2+. Ele é menor do que o sódio, que está positivo apenas uma vez. E ele é menor do que o flúor, que está negativo apenas uma vez. E o maior de todos aqui é quem? O oxigênio, que está negativo 2 vezes. Então, observe que todos estão na mesma família, mesmo período, só que agora modificaram-se as suas estruturas, né? Outra coisa que a gente pode perceber aqui é, primeiro, o magnésio e o sódio, ao perderem aquele elétron da última camada, aqui ele tinha 2 camadas, né? O sódio. Segundo período, não, desculpa. Aqui, ó. Desculpe, gente. O sódio, ele está no terceiro período com o magnésio, terceiro. E o oxigênio estão no segundo período, certo? Então, há essa pequena diferença aí. Olha só. O sódio, ao perder o elétron, ele estava no terceiro período. O magnésio também estava. Só que o que acontece? Após a distribuição eletrônica, o magnésio vai ficar K2L8 e o sódio vai ficar K2L8. O flúor vai ficar K2L8 e o oxigênio também vai ficar K2L8. Observe que todo mundo vai ter a mesma configuração eletrônica. Só que esse camarada vai estar negativo 2 vezes, esse negativo 1, esse positivo 1 e esse positivo 2 vezes. Então, todos vão ter o mesmo número de camadas também. Só que a carga nuclear efetiva é maior aonde? No magnésio. Então, quanto maior a carga nuclear efetiva, maior a força de atração, menor o raio. Então, o magnésio, o raio é menor do que o sódio, que é menor do que o flúor, que é menor do que o oxigênio. Ficou claro aí? E aí? Posso continuar? Então, o que a gente tem aí, então? Todos eles possuem o mesmo número de elétrons, certo? Nós chamamos esses camaradas aqui de isoeletrônicos. Então, isoeletrônico significa o mesmo número de elétrons. Então, para todos os átomos isoeletrônicos, aquele de menor número atômico vai ser o maior raio. Qual o número atômico aqui do oxigênio? Z dele igual a 8, Z do flúor igual a 9, Z do sódio igual a 11 e Z do magnésio igual a 12. Qual deles é maior o número atômico? O oxigênio. Ou o magnésio. Então, o magnésio ele é o menor, certo? Porque a carga nuclear dele é mais forte, porque ele tem maior carga positiva no seu núcleo, certo? E o oxigênio é o maior de todos, porque a sua carga nuclear efetiva é menor. Então, ele consegue se expandir mais. Ficou claro aí? A gente vai analisar isso aí agora onde? Na tabela. Vamos lá, na tabela periódica, como é que funciona? Posso apagar aqui? Vou apagar, hein? Já printaram aí? Pronto.
Vou apagar, viu? Vamos lá. Vamos pensar isso aqui agora na tabela. Vamos desenhar a tabela para a gente analisar isso. Pensar na tabela, ó. O que acontece? Nós vamos ter o seguinte. Os maiores raios estão aonde? Raio atômico, né? Raio atômico. Não é o raio iônico. São aqui, ó, à direita, à esquerda. Certo? E onde é que estão os maiores? Aonde? Abaixo. Certo? Então, ó, se a gente for analisar, o maior raio da tabela periódica está aqui, ó, que é o Frâncio. Certo? O menor raio da tabela periódica está onde? Está aqui, ó, é o hélio. Certo? Então, o Frâncio é o maior raio, o hélio é o menor raio. Quanto mais à direita estiver e mais acima, menor vai ser. Quanto mais à esquerda estiver e mais abaixo, maior vai ser. Então, cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Certo? E o raio iônico? O raio iônico, então aqui, ó, raio atômico. E o raio iônico? Como é que vai ser? Vou fazer aqui a tabela também. Né? Raio iônico. Nós não vamos analisar muito o raio iônico dos gases nódulos, porque eles não perdem nem ganham elétrons, certo? Então, a gente desconsidera eles aqui. Ó, a gente desconsidera. Certo? E vamos pensar o seguinte. O flúor, né? Tá aqui, ó. Que a gente viu que o flúor, ele é menor do que o oxigênio. À medida que eu vou me aproximando aqui, ó, o que eu vou tendo? É como se o boro fosse assim, assim, certo? Fosse diminuindo dessa maneira. Ah, mas é parecido com o raio atômico. Sim, parecido. Só que aqui, ó, aqui segue um caminho e aqui segue outro. Por quê? Porque aqui também, ó, mesma ideia, ó. Isso. Mas esse camarada aqui, ele sempre vai ser maior do que esse. Por que vai ser maior? Porque aqui ele está ficando negativo, esse de cá está ficando positivo. Deu para entender aí? O padrão aqui é o mesmo. Ó, o padrão é o mesmo. Ele cresce da direita para a esquerda e cresce de cima para baixo. O padrão é o mesmo. A única diferença é que aqui segue o padrão. O flúor, vamos pegar aqui o flúor, né, que está ali. O flúor e o sódio. Ou o sódio, o lítio aqui, ó. Vou pegar o lítio. Quem é maior, o flúor ou o lítio? O lítio é maior. Agora, se eu pensar aqui, olha só, eu tenho o flúor e tenho o lítio. Quem é maior, o flúor ou o lítio? O flúor. Tudo bem aí? Por que o flúor é maior? Porque o flúor está negativo. O lítio ele fica positivo. Então, o lítio vai ficar pequeno. Deu para entender aí? Fica menor ainda. Ele é maior, o raio atômico, que é o flúor, mas o seu raio iônico é bem menor. Tranquilo aí? Ficou claro? Ficou nítido? Ah, pessoal, tem mais alguma dúvida para a gente partir para outro assunto? O iônico, né? Então, ó, o iônico, Isaac, vamos pensar, ó, do iônico, né? Beleza. Vou falar aqui. Olha só, é porque eu estou olhando para lá, gente, porque eu estou olhando no computador. O computador tem as mensagens de vocês e aqui no celular só as gravações, entendeu? Por isso que eu fico olhando para lá o tempo todo, para ver o que é que vocês estão falando. Então, olha só, o que é que acontece? Vamos pensar o seguinte. O raio atômico, beleza, é o átomo neutro, um átomo que não perdeu nem ganhou elétron, certo? É o natural dele. Então, o natural dele é simples.
cresce da direita para a esquerda. Segue o padrão, não tem muita distinção, certo? Nós vamos falar sobre um outro assunto chamado contração lantanoídica, que a gente vai falar mais adiante, eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas bem pouquinho. Vamos lá, ó. Então vai sair o quê? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Aí todo mundo entendeu, né? Então, beleza. Por que ele cresce? Porque à medida que eu estou mais à direita, o número atômico é maior, então a carga nuclear efetiva é maior, certo? À medida que eu estou mais abaixo, a carga nuclear efetiva aumenta. Aumenta, olha só, a carga nuclear efetiva aumenta. Mas também aumenta o número de camadas. Então, se aumenta o número de camadas, eu aumento o raio. Até aí, tranquilo, certo? Mas no raio iônico existe uma pequena diferença. Qual é a pequena diferença do raio iônico? Olha só, no raio iônico... Opa, deixa eu ficar lá de cá melhor. Então, olha só, no raio iônico, nós vamos perceber o seguinte. Eles se comportam de maneira diferente. Olha só, aqui, lembra? É não metal. E aqui, ó, aqui é metal. Existe essa diferença muito grande. O não metal, então aqui, ó, os não metais se comportam de uma maneira e os metais se comportam de outra, para vocês entenderem o raio iônico, certo? O metal, eles têm uma tendência de perder elétron. Se eles perdem, eles ficam o quê? Positivos. Os não metais, eles têm a tendência de ganhar elétrons. Se eles ganham, eles ficam negativos. Tudo bem aí? Ficou claro, né? Então, olha só. Então, dentro dos metais, certo? À medida que eu vou me aproximando, né, da esquerda, o raio vai aumentando. Ó, o raio aumenta da direita para a esquerda. Mas por quê? Porque a carga, à medida que eu vou indo para a direita, ela vai aumentando, tem uma tendência de aumentar. Agora, aqui é a mesma coisa no não metal. Também é da mesma maneira. Ó, aumento da direita para a esquerda. Por quê? Porque à medida que eu vou me aproximando da esquerda, a carga também tem uma tendência de aumentar. Só que tem um detalhe. Olha só. A carga aumenta, a carga negativa aumenta aqui da direita para a esquerda. A carga o quê? Carga negativa. Certo? E aqui ela aumenta da direita para a esquerda. Só que aqui a carga o quê? Carga positiva. Certo? Ficou claro aí, né? Então, olha só. Se eu aumento a carga negativa, eu estou aumentando a quantidade de elétrons na nuvem eletrônica, ou seja, na eletrosfera. Se eu aumento a quantidade de elétrons na eletrosfera, eles vão entrar em repulsão e o raio vai o quê? Vai aumentar. Eles vão tentar se afastar um dos outros, certo? Quando eu aumento a carga positiva, ó, negativa, o raio que aumenta. Positiva, se aumenta a carga positiva, eu não estou aumentando, mexendo na nuvem, eu estou mexendo no núcleo, certo? Ou não é que eu esteja tirando prótons, mas ao diminuir a carga negativa, o que acontece? A quantidade de carga positiva no núcleo agora é maior, então ela vai atrair com mais força. Então, ao atrair o elétron com mais força, a tendência é o elétron o quê? Se aproximar. Então, se a nuvem vai se aproximar do núcleo, o raio o quê? Diminui. Então, ó, a carga positiva aumenta, o raio diminui. A carga negativa aumenta, o raio aumenta. Então, ó, quanto maior a carga positiva, menor o raio. Quanto maior a carga negativa, maior o raio. Então, ó, o raio é diretamente proporcional à carga negativa e inversamente proporcional à carga positiva. Deu para entender aí? Então,
Átomos que perderam elétrons ficam pequenos. Átomos que perderam muito elétrons ficam menores ainda. Átomos que ganharam elétrons aumentam. Átomos que ganharam muitos elétrons aumentam ainda mais. Deu para entender aí? Ficou claro? Entendeu, Emerson? Beleza. Agora entenderam o raio atômico todo mundo aí? Alguém ficou com mais alguma dúvida, gente? Pode falar. Ah, deixa eu ver. Verônica falou ali. Ó, Verônica, não é o período que influencia se o átomo vai ou não perder elétrons, certo? O que é mais é a família. Mas se você pensar aí, ó, os átomos que estão mais acima na tabela, aqui, ó, mais aqui em cima, olha só, eles, a tendência deles perder o elétron é menor. Quanto mais abaixo, mais lá para baixo, certo? Estiver o átomo na tabela, mais fácil ele vai perder o elétron. Tudo bem? Então ele vai, esse seu questionamento, a gente vai estudar em reatividade, certo? Mas a ideia é essa. Quanto mais abaixo na tabela estiver o átomo, mais facilmente ele vai perder. Então ele vai perder mais facilmente, então ele vai reagir mais facilmente. Quanto mais acima ele estiver, ele vai reagir mais lentamente, certo? Mas a ideia é o seguinte: átomos que estão à direita da tabela, certo? Ó, aqui, ó, à direita da tabela, eles querem ganhar elétrons. Átomos que estão à esquerda da tabela, eles querem perder elétrons. Tudo bem? Eduardo, diga, Eduardo, não entendi. Você não entendeu o quê? Ou você entendeu ou não entendeu? Você só colocou eu? Talvez eu falei alguma coisa e você levantou, como se levantasse a mão aí. Fala aí, você entendeu ou quer que eu repita alguma coisa? Eduardo, você não entendeu essa tabela que eu fiz aqui? Eu desenhei a tabela, vamos lá, ó, vou apagar aqui de novo e vou desenhar a tabela para você entender. Ó. Tem uma tabela, né? Você olha aí uma tabela periódica mais ou menos assim. Não é mais ou menos assim? Certo? Pela divisão da tabela periódica, que nós vimos, inclusive, na aula passada, isso aqui nós temos os não metais. E um pedacinho aqui é semimetais, mas vamos considerar como não metais aqui. E aqui eu tenho os metais. Não é isso? Tem a parte de baixo que não tem interesse para nós agora, porque eles entram dentro das características dos metais. Você enxergou isso aí agora, Eduardo? Beleza. Aí vem, ó, o que foi que eu falei aqui? Metal, ó, os metais têm uma tendência de perder. Perder elétrons significa que eles ficam positivos. Os não metais têm uma tendência de ganhar. Se eles ganham elétrons, eles ficam negativos. Tudo bem? Então, os metais, eles perdem elétrons e ficam positivos. Os não metais ganham elétrons e ficam negativos. Olha só. Aqui, vamos pegar um exemplo aqui, ó, que está aqui embaixo. Vamos pegar aqui o potássio, vamos pegar o césio. Vamos pegar o césio aqui. Pegar o... qualquer um aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Pegar aqui o césio, certo? Deixa eu liberar aqui que eu...
Césio, e eu lembro do outro aqui, meu Deus. É o outro lado. Césio, Berenício Maricela casou-se com o senhor. Berenício Maricela casou-se com o senhor. Casou-se. Sódio, cálcio. Aqui. Li na casa. Na casa. Isso, tá certo. Aqui é Bereníssima Maricela casou-se. CA. Césio e cálcio. Né? Vamos lá. Para você entender aí, Eduardo, tá enxergando direitinho? Tá enxergando, né? É porque o computador saiu aqui e não tô vendo sua mensagem. Pronto, beleza. Certo? Vamos lá. Porque já tá dando um certo tempo, ele começa a diminuir a qualidade um pouco da imagem. Tá dando para ver aí, né? Olha só. O que acontece aqui? Os metais, Eduardo, eles tendem a perder o elétron e os não metais tendem a ganhar o elétron, certo? Vamos lá, ó. Presta atenção. O césio está na família 1A. O cálcio está na família 2A, certo? Ele vai perder o quê? Um elétron porque está na família 1A. Então, o césio aqui, ó, o césio. O césio, ó, o césio CS vai ficar CS+. Perdeu um elétron. Tudo bem? O cálcio, ele está na família 2A. Ele não vai perder 1, ele vai perder 2. Então, ele vai ficar o quê? 2+. Observe que a carga ela está aumentando do césio para o cálcio, né? Ou seja, mais à direita, mais à direita. Então, césio tem o quê? Uma carga menor do que o cálcio. Se o césio tem uma carga menor do que o cálcio, significa que o cálcio perdeu mais elétrons. Então, se o cálcio perdeu mais elétrons, então a sua carga nuclear é maior. O césio perdeu apenas um elétron, sua carga nuclear é menor. Deu para entender aí? Então, mas para que serve isso? Se a carga do césio, né, tá aqui, ó, a carga do césio nuclear é menor, então significa que a força de atração do núcleo pelos elétrons da eletrosfera do césio é menor, comparado com quem? Com o cálcio. Então, o cálcio, se ele tem uma força de atração maior pelos elétrons da nuvem dele, então significa que ele vai atrair com mais força. Então, ó, uma atração mais forte, ó, se aproxima. A atração mais lenta se aproxima, mas não tanto, certo? Então, ó, a aproximação da eletrosfera pelo núcleo do césio é muito menor do que a atração da nuvem eletrônica do cálcio pelo núcleo do cálcio. Então, o cálcio ele é menor do que o césio. Então, por isso que a gente tem esse desenho aqui, ó. O raio é maior à esquerda, mais à esquerda, e vai diminuindo à medida que vai para a direita. Aqui já é o contrário, Eduardo. Ó. No caso, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o oxigênio, não, pegar nitrogênio, oxigênio e flúor, né? Família 7A, 6A e 5A. O que significa família 5A, 6A e 7A? Aqui, ó, o nitrogênio 5A ele vai ficar N3-. O oxigênio vai ficar O2-. E o flúor vai ficar F1-, né? O que significa isso, Eduardo? Ó, vamos prestar atenção. Ali, ó, show. Olha lá, ó, F-, ó. O que significa isso? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui o flúor, né? O flúor. Ele ganhou um elétron, então ele fez isso, ó. Deu uma aumentada, tá vendo? Se eu pensar agora no oxigênio, ele não recebeu 1, ele recebeu 2. Então, o que acontece com o tamanho dele? Aumenta ainda mais.
O nitrogênio não recebe 2, recebe 3. Então, ó, aumenta. Ah, mas por que aumenta? Porque a eletrosfera é composta por elétrons. Elétrons são cargas negativas. Se eu coloco mais uma carga negativa ali dentro, o que acontece com a repulsão? Aumenta. Então, a tendência é o quê? Eles tentarem se afastar. Ao se afastar, o átomo vai se expandir. Porque a carga nuclear, ela não aumenta nem diminui, ela vai manter a mesma. Tudo bem? Então, na verdade, a efetividade dela vai diminuir. Como assim? Se eu atraía, no caso do flúor, 9 elétrons com 9 prótons, agora eu vou ter que atrair 10 elétrons, tendo apenas 9 prótons. No caso do oxigênio, eu vou continuar, agora eu vou diminuir, eu vou ter 8 prótons para atrair 10 elétrons. No caso do nitrogênio, eu vou ter 7 prótons para atrair 10 elétrons. Estão percebendo aí a diferença? Então, ó, quando eu aumento a carga negativa, eu estou aumentando o quê? Essa repulsão, mas a carga nuclear efetiva ela está diminuindo, né? Então, quanto maior essa carga negativa, maior vai ser o núcleo, porque a carga nuclear efetiva diminui. Então, a força de atração diminui, o núcleo tende a crescer, certo? O núcleo não fica por raio. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nos não metais, deixa eu apagar aqui, segue o mesmo padrão. Cresce também da esquerda para a direita, igual os metais. Só que, ao comparar os não metais com os não metais sempre vão ser maiores do que os metais. Por quê? Porque os metais, eles são grandes, alguns, né? Mas eles estão ficando positivos, então a tendência dele realmente é diminuir. Já os não metais, eles estão ficando negativos, a tendência deles é aumentarem, né? Então, por isso a diferença. Entendeu aí, Eduardo? Pronto, beleza. Mais alguém ficou com dúvida, gente? E aí? Pronto, beleza? Ficou claro, então, o raio atômico. Ó, eu peguei pesado no raio atômico, porque as outras propriedades periódicas, elas precisam desse conceito. Então, ó, qual o conceito que a gente amadureceu aqui no conceito de raio atômico? O raio atômico é o tamanho do átomo, né? A distância entre o núcleo, né, e a sua camada mais externa. Isso é influenciado pelo tamanho, pelo número de prótons no núcleo, certo? E é influenciado pelo número de camadas. Primeiro ponto. Se estivermos no mesmo período, né, e eu aumento o número de prótons, eu aumento a força de atração pelo núcleo, aumento a carga nuclear efetiva, consequentemente, o raio ele tende a diminuir, certo? Então, nos períodos, à medida que eu me aproximo da direita, eu estou aumentando o número atômico. Por que eu estou aumentando? Porque o número atômico ele cresce para a direita. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim vai. Então, o número atômico cresce para a direita. Então, à medida que eu vou para a direita, eu estou aumentando o número atômico. Se eu estou aumentando o número atômico, estou aumentando o número de prótons no núcleo. Isso no período, hein? Mas no mesmo período, eu não aumento o número de camadas. Ó, raio atômico depende primeiramente a distância entre o núcleo e a camada mais externa. Ponto. Aí vem, se o número de camadas é o mesmo, o que está alterando é o número de prótons no núcleo. Então, se o número de prótons no núcleo aumenta, a força de atração aumenta. Se aumenta a força de atração, a eletrosfera se aproxima do núcleo. Então, o raio diminui. Certo? No período.
Quando eu analiso agora na família, no grupo, na família ou coluna, vou descendo, ó, primeiro período, segundo período. Primeiro período, eu tenho uma camada. Segundo período, eu tenho 2 camadas. Terceiro período, eu tenho 3 camadas. Quarto, quinto, sexto e sétimo. O número de camadas está aumentando, ou seja, o número de níveis. Então, se eu pego agora a distância entre o núcleo e a última camada, se ela está mais longe, se ela é maior o número de camadas, então ela está mais distante. Então, significa que o raio é maior. Então, à medida que eu vou descendo a coluna ou a família, o raio vai aumentando de tamanho, porque eu aumento o número de camadas, certo? Então, vamos lá, vamos pensar. Da direita para a esquerda, eu aumento o raio. Por quê? Porque eu tenho o mesmo número de camadas e a força de atração diminui. Quando eu penso na camada, no período, desculpe, na coluna, eu aumento ele de cima para baixo, porque eu aumento o número de camadas. Se eu aumento o número de camadas, então ele já é mais distante. Então ele já é maior, certo? Então, de um modo geral, nós vamos ter o quê? Na família ou no grupo, aumenta de cima para baixo e aumenta da direita para a esquerda. Isso influencia o quê? Se eu aumento o raio da direita para a esquerda, significa que a força de atração é maior na direita. Se eu aumento o raio de cima para baixo, significa que a força de atração é maior acima. Então, quanto mais acima estiver e mais à direita o átomo estiver, da tabela periódica, maior a sua força de atração nuclear. Certo? Então, a carga nuclear efetiva, que é a força que atrai a eletrosfera do núcleo, ela sempre vai ser maior à direita e acima. Sempre que ela for abaixo e à esquerda, ela é menor. Isso facilita o quê? Vamos lá. Se a carga nuclear efetiva é maior, então ele está atraindo com mais força. Se está atraindo com mais força, o elétron é mais difícil de sair. Então, o cara não vai perder o elétron, ele vai ganhar. Por isso que os não metais tendem a ganhar elétrons. Quando a carga nuclear efetiva é baixa, significa que a força de atração é pequena. Então, a tendência é perder o elétron, porque ele é mais fácil de sair do que receber, certo? Porque, para eu manter o elétron na eletrosfera do átomo, ele precisa ter uma força de atração pelos elétrons que ele já tem. Se a carga nuclear efetiva já é baixa, então ele não quer receber, porque ele não vai conseguir segurar mais um elétron, porque os dele já estão fracos. Já o cara que tem uma carga nuclear efetiva alta, então ele está atraindo com muita força. Então ele está atraindo os que ele tem com força, então ele diz, não, dá para vir mais um aí que eu seguro. Deu para entender a lógica? Então essa é a lógica. Mais à direita, carga nuclear efetiva alta. Então, eu tenho uma tendência de atrair com mais força, então eu posso receber mais. Mais à esquerda, significa o quê? Carga nuclear efetiva baixa. Eu já não consigo atrair o que eu tenho. Então, eu vou ter que, se eu for receber mais, aí que eu não vou atrair mesmo. Então, ao invés de ganhar o elétron, eu vou tender a perder para quê? Para eu perder um e aumentar minha carga nuclear efetiva e facilitar o quê? A manutenção do que eu já tenho. Tudo bem? Mais acima, eu tenho uma carga nuclear efetiva alta, então eu tenho uma tendência de quê? De ser mais forte essa atração. Então, a tendência de perder esse elétron é menor. Mais abaixo, eu tenho uma força de atração menor. Então, a tendência de perder esse elétron é maior. Então, carga nuclear efetiva baixa, perco o elétron. Carga nuclear efetiva alta, eu ganho o elétron. Certo? Não metais têm carga nuclear efetiva alta. Metal tem carga nuclear efetiva baixa. Então, não metais tendem a receber os elétrons, metais tendem a perder os elétrons, certo? Quando um átomo perde o elétron, ele fica positivo. Então, ao perder o elétron, eu aumento a carga nuclear efetiva. Então, o átomo tende ao quê? Se ele perde elétron, ele aumenta a sua carga nuclear efetiva, ele aumenta a força de atração e o raio que diminui.
O átomo que ganha o elétron, ele diminui sua força nuclear, ou seja, sua carga nuclear efetiva, ela é diminuída. Então, se é diminuída, o raio o quê? Aumenta. Então, cargas negativas aumenta o átomo. Carga positiva diminui o átomo, certo? Por isso que a gente precisa analisar separadamente metais e não metais quando eu falo de raio iônico, certo? O raio iônico dos não metais crescem da direita para a esquerda, beleza, mas nos não metais, certo? O raio iônico dos metais cresce da direita para a esquerda, também nos metais. Ah, mas não é igual? É, mas eu não posso comparar diretamente isso quando eu falo de um metal com um não metal, porque o não metal ele ficou negativo e o metal ele ficou positivo. Com toda certeza, os metais vão ter raios menores do que os não metais comparados no mesmo nível, mesmo número de elétrons. Certinho? Ah, então beleza. Então vou liberar vocês agora para vocês irem para a aula de cálculo. Certinho? Aí hoje é quarta, né? Sexta-feira de novo, só que 9 e pouco a gente tem aula, continua a tabela periódica e encerra. Certinho? Beleza? Valeu. Então, a gente, qualquer coisa, quem tiver interesse, fiquei com dúvida, aí eu vou tentar disponibilizar esse áudio, não, esse vídeo, no caso, né, áudio-vídeo, para vocês reverem essa aula se quiserem, né, mas me manda um e-mail que a gente conversa, beleza? Valeu, até mais.